Então vamos à leitura de 1 Pedro 5, de 1 a 11. Rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós, eu, presbítero como eles, e testemunho dos sofrimentos de Cristo, e ainda co-participante da glória que há de ser revelada, pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente como Deus quer, nem por sorte da ganância, mas de boa vontade, nem como dominadores dos que vos foram confiados, antes tornando-vos modelos do rebanho. Ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a imarcessível coroa da glória. Rogo igualmente aos jovens, sede submissos aos que são mais velhos. Outro sim, no trato de uns com os outros, cingi-vos todos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, contudo, aos humildes concede a sua graça. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que ele, em tempo oportuno, vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão que ruge procurando alguém para devorar. Resisti-lhe firmes na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Ora, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de terdes sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. A Ele seja o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Vamos ler juntos o versículo de número 7, apenas o 7. Lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Guarde muito bem esse versículo. E agora você sabe por que eu falei de Alexandre, porque ele falou de ansiedade de manhã. Meus irmãos, a minha oração é que a gente saia daqui hoje com bons conselhos da palavra de Deus para todos os tempos. Se eu tivesse que dar um tema, seria conselhos para todos os tempos. E por que eu estou falando isso? Nessa minha introdução, eu quero trazer 3 fatos, antes da gente entrar propriamente no texto. E aí você pode até se imaginar dentro de uma aula de história ou até de matemática, mas vai ser pregação mesmo, não vou fugir da palavra não. Mas eu quero chamar a atenção para 3 fatos históricos e dentro deles começar a tratar sobre o que realmente nós vamos tratar dentro do texto de Pedro. A peste negra assolou a Ásia e a Europa no século XIV, ou seja, 700 anos atrás. E calcula-se que 25 milhões de pessoas morreram durante 16 anos. Isso representou 1/3 da Europa, daquela época. Mas a Europa sobreviveu e continuou. O ano era 1918, o mundo via acabar a Primeira Grande Guerra, mas via uma pandemia surgir. Isso não é novidade não, viu? A gente escuta muito hoje, mas não é novidade. A gripe espanhola ainda é a pandemia mais letal de todos os tempos. Ela só durou 2 anos, mas ela matou 50 milhões de pessoas entre 1918 e 1920. A população mundial à época era de 1 bilhão e 800 milhões de pessoas, ou seja, o que hoje nós temos na China. Veja quanto menos a gente tinha de população. Isso representou 2,8% da população mundial morta pela gripe espanhola. É muita coisa. No Brasil, ela chegou também. E se você viu alguns dos jornais ou revistas ou sites especializados, viu que naquela época as pessoas usavam máscara também. E os médicos também, mas era uma máscara bem diferente, que hoje, obviamente, não é mais utilizada. Mas no Brasil nós só tínhamos 30 milhões de pessoas. Morreram 35 mil, ou seja, 0,1%. O Brasil sobreviveu. O mundo sobreviveu. Não somente a Primeira Grande Guerra, não somente a gripe espanhola, mas também a uma Segunda Grande Guerra entre 39 e 45. O terceiro e último fato é que em pouco mais de um ano,
A chamada Covid-19 matou 3 milhões e 100 mil pessoas em todo o mundo. Só que hoje nós temos 7 bilhões e 600 milhões de habitantes. Isso representa apenas 0,04%. Ou seja, 70 vezes menos que a gripe espanhola. No Brasil, até ontem, tínhamos 386 mil mortes. Nós somos 212 milhões de habitantes. Isso representa 0,018%. Ou seja, exatamente 10 vezes menos que a gripe espanhola, que aqui foi muito menos forte do que foi na Europa. Mas é óbvio que o mundo está sobrevivendo. Muitos países já estão começando a voltar ao seu normal. Em nome de Jesus, esqueça essa história de novo normal. É normal de verdade. As pessoas estão sendo imunizadas, continuando com as suas práticas de higiene, porque isso é natural, mas já estão arrancando as máscaras e vivendo, respirando a plenos pulmões em vários locais do planeta. Vai chegar a nossa hora também. Mas a gente lamenta cada uma das mortes, aqui no Brasil, em qualquer parte do mundo. Mas eu quero chamar a atenção para esses números que eu apresentei, desses 3 momentos críticos da humanidade. Lembra que há uma semana o pastor Rony falou sobre a maior catástrofe do mundo, que não era a pandemia de coronavírus, mas o pecado? Pois é, de fato, existe coisa bem pior. A gente do mundo, os habitantes do mundo, já passaram por momentos bem piores do que agora. Imagine o que são 50 milhões de pessoas morrendo em 2 anos. Se a gente considerar o que viveu até hoje, na mesma velocidade, o coronavírus não chega a matar 6. Veja que a catástrofe, se for assim, para analisar friamente números, o mundo já passou por coisa bem pior do que o coronavírus. Mas talvez nunca se passou tanto medo, nunca se teve tanta ansiedade, nunca se implantou tanto terror, nunca se houve tanta depressão, nunca se houve tanto medo de morrer, mesmo sabendo que nós vamos morrer um dia. Mesmo sabendo que nós não sabemos absolutamente nada sobre o dia de amanhã. Mas parece que isso nos apavora muito mais agora que nós sabemos que tem um vírus por aí. Nós já sabemos há muito tempo que os nossos dias são totalmente contados, determinados por Deus. Nenhum teremos a mais e nenhum a menos. E ao invés de descansar nessa certeza, nós nos vemos hoje muito apreensivos. Ninguém está dizendo, e ninguém é irresponsável, de negar a letalidade desse vírus. De negar também a necessidade de cuidados para com ele. Mas eu quero dizer, meus irmãos, que o mundo sobreviveu, pela graça de Deus, a muitas coisas tão terríveis quanto ou mais. E pela graça de Deus nós vamos sobreviver e nós vamos passar pelas dificuldades e voltar à normalidade, até porque ela é garantida por Deus e não pelos ajustes humanos. Nesses últimos 12 meses, falou-se amplamente acerca de conselhos que nós deveríamos seguir em relação a tempos de pandemia, inclusive no que se diz respeito à vida cristã. Muita gente repensou o que fazia, a forma como se conduzia em relação aos irmãos, em relação à palavra de Deus, em relação ao seu testemunho cristão, porque talvez amanhã eu seja infectado e morra. Então eu tenho que me consertar hoje. Mas isso deveria estar na nossa cabeça sempre. Eu preciso me consertar todos os dias com meu Deus. Eu preciso viver em santidade todos os dias para com meu Deus. Eu preciso viver a palavra de Deus todos os dias, porque eu sou um regenerado. Não simplesmente porque a pandemia chegou.
Parece, pelo discurso de alguns, que foi necessário que essa pandemia chegasse para que a gente fosse chacoalhado, para que a gente fosse mexido no nosso íntimo e a gente percebesse que precisava acordar para algumas coisas, precisava mudar algumas práticas, precisava ser mais atento a alguns comportamentos e que a gente procurasse viver de uma forma mais saudável, principalmente no trato com os demais. A gente tem visto tanta coisa muito antes disso. As pessoas estão sendo cada vez mais insensíveis à dor do outro. O pastor Helder falava semana passada sobre a falta de empatia que existe na sociedade como um todo. A falta de você chorar com os que choram e se alegrar com os que se alegram. Tudo isso está na palavra de Deus, tudo isso a gente lê, tudo isso a gente medita. E por que a gente não praticava? Porque teve que vir uma pandemia para isso, para a gente pensar a respeito disso. Eu quero lembrar, porém, meus irmãos, que as palavras que a gente leu aqui no texto de 1 Pedro 5, de 1 a 11, sempre estiveram aqui, diante dos nossos olhos. E que elas não deveriam ser esquecidas em momento algum da nossa existência. Hoje à noite, então, eu quero trazer, a partir das palavras de Pedro, conselhos que são válidos, são necessários, são preciosos, não apenas para tempos de pandemia, mas para todos os tempos. Não deixe que venha uma outra pandemia ou que essa se agrave para seguir esses conselhos. Primeiramente, nós vamos falar aos presbíteros. Pedro fala aos presbíteros, e aqui não tem problema nenhum de você substituir essa palavra presbíteros por pastores. Aqui um pequeno parênteses: se a gente for considerar a questão de apenas presbíteros, a gente iria muito, assim, o nosso comentário seria muito mais baseado no sistema, no regime presbiteriano. E aí eu teria que falar aqui em nomenclaturas do tipo presbítero regente e presbítero docente. Não é o nosso caso. Os pastores, que assim nós chamamos, fazem essa mesma função. E muitas vezes os presbíteros também fazem essa mesma função. Então eu vou me utilizar da palavra pastores para ser uma coisa mais geral. Mas os irmãos entendem que aqui no texto nós estamos falando de presbíteros, até porque a palavra presbíteros no grego também é utilizada para pastores. Então, Pedro se apresenta no início da carta, capítulo 1, versículo 1, como apóstolo de Jesus Cristo aos eleitos, que são forasteiros da dispersão no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. É assim que ele se apresenta, apóstolo de Jesus Cristo. Só que agora ele vai se identificar como um presbítero semelhante àqueles que vão receber a sua carta. Então, ele se coloca no mesmo patamar daqueles que vão ouvir as palavras que ele ora escreve. E ele fala com a autoridade de apóstolo, mas fala também com a autoridade de um pastor, como os seus destinatários. Mas ele diz também como testemunha, no versículo 1, dos sofrimentos de Cristo. Mas não somente como testemunha dos sofrimentos de Cristo, também como coparticipante da glória que há de ser revelada. E que a gente vai ver no versículo 10 e versículo 11. Então, essas são as credenciais do homem que escreve essas palavras e que elas devem ser consideradas por nós hoje como foram pelos seus ouvintes originais. Quais são os conselhos de Pedro aos pastores? Primeiro, pastorear o rebanho de Deus que há entre vós. A imagem do pastor era muito comum no Antigo Testamento. Você vai olhar para o Salmo 23, versículo 1, e ele vai dizer: o Senhor é o meu pastor. Ponto e vírgula. Nada me faltará. Ou então uma versão que você pode utilizar, que é muito da minha preferência de leitura, pelo menos, que é a Nova Versão Internacional. O Senhor é meu pastor, de nada terei falta. Inclusive das provações. Amém? Também, das provações não vão faltar. Mas o Senhor é o meu pastor, inclusive nas provações. O pastor também vai ser citado em Isaías 40, versículo 11, quando ele diz: como pastor apacentará o seu rebanho, entre os seus braços recolherá os cordeirinhos e os levará no seio, as que amamentam ele guiará mansamente.
Um terceiro texto que ele utiliza a metáfora, o próprio Senhor Jesus falando, ele diz: eu sou o bom pastor, em João 10, 11, o bom pastor dá vida pelas ovelhas. Veja tudo que é relacionado com o pastor nesses textos. Lucas 15, de 3 a 7, a gente ouviu aqui nos cânticos falar sobre esse texto. É aquele que deixa as 99 e vai buscar aquela que se extraviou. Porque de fato, aquela vida, aquela ovelha é muito importante. Para Deus, cada pessoa importa. A gente poderia pegar um mote que hoje se fala tanto aí no mundo e torná-lo mais abrangente. Todas as vidas importam. Todas, para Deus, todas as vidas importam. Sejam elas quem forem, morem onde morarem e tenham a condição que tiverem. O pastor procura pelas ovelhas. O pastor guia as ovelhas. O pastor cuida das ovelhas. Então veja, os empregos dessa metáfora devem ter ficado gravados na mente de Pedro, porque ele acompanhou o ministério de Cristo. Ele escutava isso nas ministrações. Então Pedro, ao escrever essa carta, está cumprindo uma ordem de Jesus. Pedro, você me ama? Senhor, tu sabes que eu te amo. Pedro, se você me ama, apacenta as minhas ovelhas. Pedro, você me ama? Senhor, tu sabes que eu te amo. Apacenta as minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? Senhor, tu sabes de todas as coisas. Apacenta as minhas ovelhas. 3 vezes em João 21, 15 e 17, Jesus diz a Pedro: apacenta, pastoreia as minhas ovelhas. E o que está relacionado a isso? A imagem do pastor na cabeça de Pedro, na nossa cabeça, o que é que ela deve sugerir? Cuidado, proteção, orientação e disciplina. Para isso que o pastor está presente. Mas o pastor não deve pastorear o rebanho de Deus que há entre eles por constrangimento, mas espontaneamente como Deus quer. Que nós temos 3 questões. Não por constrangimento. Segundo, espontaneamente. Terceiro, como Deus quer. Então, o pastor não pode cumprir o seu chamado como uma obrigação penosa, porque toda obrigação penosa dela a gente se cansa. Todo dia você tem que estar 7 horas da manhã batendo ponto na empresa que você trabalha. Depois de 10 anos fazendo a mesma coisa, você está cansado, enfadado, às vezes sem condição mais de seguir fazendo a mesma coisa. Uma obrigação penosa faz com que a gente a realize querendo se livrar dela. Chega momentos em que você pega esses relógios mais tecnológicos, coloca 8 horas, cronômetro regressivo, e você fica contando os minutos para acabar aquela contagem e você ir embora para casa. Quem faz isso é porque não aguenta mais. Conta os minutos ansiosamente para que aquilo encerre. Mas não é só isso. A gente não pode cumprir o chamado como um projeto inalcançável. É fato que a gente às vezes fala que vai ter pessoas que a gente vai pregar anos e anos e elas nunca vão se converter. Então o projeto que Deus me chamou a fazer é um projeto que tem objetivos que nunca vão ser alcançados, é isso? Não, eu não posso pensar dessa maneira, porque senão eu vou desistir desse projeto. Eu não vejo a coisa acontecer, eu não vejo produtividade, eu não vejo como fazer algo diferente, então eu desisto. É inalcançável, é impossível. E não é. Uma vez chamado, faça tudo de todo o coração, com todas as suas forças e com todo o seu entendimento. Isso é familiar a você? Ou seja, assim como você ama o Senhor, ame o ministério que Ele lhe confiou.
Faça tudo para a glória dele. Mas isso não deve ser algo forçado, deve ser espontâneo, já que é de coração. Com todo o seu ser. Então, quem nós somos? Instrumentos entregues nas mãos de Deus, para que Ele efetue em nós tanto o querer quanto o realizar. Mas ele ainda fala uma segunda questão, nem por sorte da ganância, mas de boa vontade. Então a motivação do ministério deve ser o cumprimento da vontade de Deus e a promoção da sua glória. É para isso que a gente é chamado para o ministério pastoral. Glorificar a Deus, cumprir a sua vontade. E aí se existe aqui algum seminarista presente ou nos assistindo nesse momento, ouça. Se você pensa em entrar no ministério pastoral com o objetivo de melhorar de vida, desista. Sou bem sincero em lhe dizer. Desista hoje. Mude seu pensamento. Se você está planejando a sua vida para que, no momento que você conseguir uma congregação, você vai trocar de carro e comprar uma casa, tenha outro plano. Porque não é isso que vai acontecer. Se você é chamado, meu irmão, se você é vocacionado, talvez Deus leve você a dormir nos fundos de uma igreja, para a glória dele. Talvez você tente se deslocar a pé alguns quilômetros até chegar nessa congregação que você tanto almejou servir a Deus lá, para que você e sua esposa abram as portas, liguem as luzes, limpem os bancos, lavem os banheiros e depois de tudo isso ainda tem uma enorme responsabilidade de alimentar espiritualmente toda pessoa que ali chegar. Eu não estou querendo colocar medo em você, eu estou querendo dizer que essa é a realidade. Não é por sorte da ganância, mas é de boa vontade. A gente não é chamado para estar numa igreja grande, luminosa, se for possível a gente vai, claro. Mas a gente não foi chamado para isso. A gente não foi chamado para ter status, a gente não foi chamado para se sentir grande com esse chamado, a gente foi chamado para anunciar as grandezas de quem nos chamou. Por isso tem que ser de boa vontade. Eu escutava muito, já muitos anos como professor, e quando entrei no seminário, eu escutava muito dos meus colegas de escola, querendo ser pastor. Faziam assim, mas não entendiam que quando a gente é chamado, a gente é vocacionado, não há distância, não há problema, não há recurso, não há nada, a não ser a motivação de dar glória a Deus com as nossas vidas. Vai ter mês que vai falhar. Talvez o recurso da igreja, mas o Deus que nos chamou não vai falhar. Pode ser que um mês falhe o mantenedor da pessoa que está em campo, mas não falha aquele que nos mantém de pé todos os dias pela palavra do seu poder. Então a gente segue. Meu irmão, se você está aqui, tem a inclinação para o ministério, entenda que você não foi colocado, o ministério não foi colocado no seu coração por Deus, para que você ficasse rico, famoso, ou para que você tivesse qualquer tipo de glória. Você foi simplesmente chamado para ser um canal de bênçãos na vida das pessoas. Você foi chamado para ser um agente de promoção do Evangelho na terra. Mesmo que financeiramente pobre, você foi chamado para levar aos outros a riqueza do Evangelho de Jesus Cristo. Então faça isso de boa vontade. Mas o versículo 3 nos diz: nem como dominadores dos que vos foram confiados, antes tornando-vos modelo do rebanho. Esse versículo é fantástico porque ele me lembra muita coisa. E aí eu vou abrir meu coração junto com vocês hoje. Há uns 5 anos, eu ainda não era ordenado.
E alguém me perguntou se quando eu fosse pastor, se quando eu me tornasse pastor, eu faria determinadas proibições às ovelhas que me fossem confiadas. Conversa simples, informal, e disse: quando você for pastor, você vai proibir o povo de fazer determinadas coisas? A preocupação do meu interlocutor na época era muito legítima, tendo em vista o rebanho dele e a minha personalidade e o meu entendimento das Escrituras. Eu não achei nada demais. Mas Deus sabe como foi minha atuação até hoje, e isso para mim basta. Meus irmãos, a responsabilidade que está sobre os nossos ombros não é de proibir pessoas de fazerem determinadas coisas. O Evangelho não é uma caixinha cheia de regras, como aquela caixinha de promessas que a gente comprava nas livrarias antigamente. Você tira uma assim e diz: opa, hoje eu tenho que seguir essa regra, amanhã eu tenho que seguir outra. Não. A responsabilidade que está nos nossos ombros é de orientar, explicar, admoestar, exortar, aconselhar, repreender, e tudo isso em amor. Se você entender isso, que tudo que você precisa fazer como responsabilidade pastoral é em amor, certamente você não vai agir como dominador do rebanho que Deus lhe deu. Certamente você não vai ser o tirano, que algumas pessoas talvez pensassem que eu fosse ser. Meu irmão, eu não posso impedir que você erre feio na sua vida cristã. Não posso. Simplesmente não posso. Eu entendo que cada um vive à sua maneira. Eu não posso viver o Evangelho por você, por mais que às vezes eu queira. Porque eu estou vendo a pessoa errar e eu digo assim: mas se fosse eu na mesma situação, eu queria fazer a diferença. Mas eu não posso fazer isso. Você vive à sua maneira. Você vai dar umas batidas de cabeça na parede. Você vai errar muitas vezes, como eu também. Eu tenho certeza que aqueles que foram meus pastores talvez tenham dito assim: eu queria pegar ele pela mão e trazer para cá, para ele não errar. Nisso aqui ele precisava ser conduzido de uma forma diferente, mas eu não posso viver por ele. Então eu tive que viver por mim mesmo. Só guiado por Deus. Eu não posso pegar você e dizer assim: fica aqui sentado do meu lado, não saia para não pecar. Entende? O que eu posso fazer? Pregar a palavra de Deus e vivê-la diante dos seus olhos. É isso que eu posso fazer. Não adianta eu dizer: meu irmão, não faça isso. Não adianta eu dizer: não vá para tal lugar. Também não adianta eu dizer: não use isso. Por quê? Porque se aquilo estiver no seu coração, meu irmão, você vai fazer. Eu posso dizer: mas não faça isso não, porque isso não é conveniente. Não faça isso porque um crente não faz isso. Não vá para tal lugar porque é perigoso. Eu posso ter os maiores argumentos, dos melhores aos piores, mas se aquilo estiver no seu coração, você vai fazer. Mas se eu pregar a palavra, se eu for modelo dessa palavra para a sua vida, e ela estiver mais abundante e mais forte no seu coração do que o desejo pecaminoso, eu não vou precisar mencionar qualquer proibição. Você mesmo vai se afastar daquelas coisas que são inconvenientes aos santos. E agindo assim, a gente chega no versículo 4. Ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a inacessível coroa da glória. Agindo assim, pregando e vivendo o que se prega, nós receberemos a inacessível coroa da glória quando da segunda vinda de Cristo, a manifestação do Supremo Pastor. Nenhum prêmio terreno, nenhuma glória humana, nada pode substituir a preciosidade dessa maravilha que nós vamos receber. Portanto, aqui, pelas palavras de Pedro, os conselhos que ficam para os pastores, eu apenas reforço, dizendo, no tocante ao trabalho pastoral, meus irmãos, sejamos firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor nosso trabalho não é vão. Se você puder ter
algo a que se apegar nos momentos difíceis da sua caminhada pastoral, lembre disso. O nosso trabalho não é vão no Senhor. Os louros não vêm aqui. E nem precisamos deles. Nós precisamos da aprovação de quem nos chamou. Isso é suficiente. Mas para isso, precisamos ser firmes e constantes. E aí Pedro vem com os conselhos gerais, e aí é do versículo 5 até o versículo 11, ele começa falando com os jovens, mas no mesmo versículo ele fala com todos. Perceba como é interessante, ele diz, rogo igualmente aos jovens, a frase é, sede submissos aos que são mais velhos. Quando ele fala sobre isso, meus irmãos, ele está literalmente dizendo, sejam submissos, obedientes aos presbíteros, aos pastores. Destrinchando isso aqui, jovens, sejam submissos, obedientes à sua liderança espiritual. E aí eu gostaria muito de que nas nossas casas a liderança espiritual fosse a junção disso que eu estou falando aqui com o que nós já falamos em alguns momentos, como por exemplo do culto do Adão Masbra, que certamente vai ser falado nos cursos de família. Quem é a minha liderança espiritual? É só o meu pastor? Não. A minha liderança espiritual começa com o meu pai. Começa dentro de casa. O homem é sacerdote do seu lar. A minha liderança espiritual também vai ser a minha mãe. Olha para Timóteo. Que maravilha. Ter tido quem ele teve a ensinar as Sagradas Letras desde o iniciozinho da sua vida. E olha que bênção que ele foi. E até hoje o é para as nossas vidas. A liderança espiritual é a junção daquilo que eu tenho de orientação de casa com aquilo que Deus coloca na minha vida também na igreja. E é por isso que eu faço coro com os irmãos que falam aqui. Não se limite e não se contente só com os minutinhos ali da salinha. Faça dever de casa. Ensine em casa. Ensine a criança no caminho que deve andar. Não é dizendo assim, meu filho, vá ali. É dizendo assim, meu filho, pega aqui na minha mão e nós vamos ali. Anda junto. Caminha. Ensina pelo exemplo. Jovens, sejam obedientes à sua liderança espiritual. Honre pai e mãe. E honre a liderança que o Senhor colocou para te alimentar espiritualmente todos os dias. Mas ele fala no trato uns com os outros. Outros sim, cingivos todos de humildade. Aqui não é só para os jovens, aqui é para todas as pessoas. No trato uns para com os outros, cingivos todos de humildade. Então aqui eu começo novamente pelos jovens. Jovem, escute, seja atento às palavras dos mais experientes. Eles são muito valiosos. Por mais que a gente hoje tenha uma vida muito, digamos assim, muito atarefada, muito atribulada, muito cheia de experiências e que às vezes a gente chega com 40 anos e parece que a gente já viveu 60, pelo volume de coisas que fez na vida. Mas escute quem realmente tem 60, que já passou por coisas que talvez você ainda não tenha passado, por mais volume de experiência que você tenha. Pare e ouça. Só isso já é muito bom. Irmãos mais experientes, não se refiram às crianças e aos adolescentes como a igreja do amanhã. Orientem eles para ser a igreja do hoje, porque senão amanhã eles estão lá do lado de fora. E a gente tentando resgatar a igreja do amanhã. Não existe igreja do amanhã, ou é a igreja hoje ou não é igreja nunca. Entenda isso. A criança tem que ser igreja, lá na salinha, recebendo a palavra com a linguagem dela, dentro da sua compreensão. Nós temos que ser igreja, nossos idosos têm que ser igreja, nós temos que ser igreja. Não existe tempo para decidir fazer parte da igreja.
Você está inserido num corpo. Cada membro é importante. Irmãos, aconselhem-se mutuamente com sabedoria na palavra do Senhor. A gente tem uma dificuldade tão grande, e a gente ontem escutava o pastor Ronaldo falar sobre isso. Você tem uma pessoa com quem se abrir. O pastor Ronaldo falava sobre isso. Você precisa ter uma pessoa com quem você preste contas. Você fala para ela, olha, eu estou passando por isso, eu estou precisando de uma ajuda nisso, uma orientação aqui. Mas é difícil, porque às vezes quando você percebe uma dificuldade do seu irmão, a pessoa pensa logo assim, já veio querer se meter na minha vida. E não é isso. Nós precisamos nos ajudar. A caminhada cristã é maravilhosa, mas não é fácil. O fim dela é supremo, mas o caminho e a porta é estreita. Não é de facilidades. Ele não prometeu que fosse, mas Ele está conosco. E nós precisamos uns dos outros. Se alguém chegar para você para aconselhar em sabedoria e na palavra do Senhor, ouça. E se você perceber que está além do necessário, converse sinceramente. Meus irmãos, a verdade não dói. Só dói quando antes teve uma mentira. Aí agora você precisa vir com a pancada da verdade. Mas se ela é dita diretamente, vamos trabalhar limpo uns com os outros. Vamos ser sinceros uns com os outros. Meu irmão, eu não gostei dessa atitude. Vamos resolver? Vamos. Não simplesmente porque somos adultos, mas porque somos cristãos. E o amor de Deus é o elo que nos une. Como é que eu posso amar meu irmão e dizer, ele eu não quero falar não, porque ele se meteu na minha vida? Não é assim que as coisas devem ser entre nós. Então, quando ele diz aqui, cingi-vos todos de humildade, meu irmão, por mais que aqui, graças a Deus que ninguém se apresenta dessa maneira, mas por mais que aqui nós tivéssemos um PhD em interpretação bíblica, haveria um momento em que ele sentaria em qualquer um desses bancos e ouviria qualquer um dos irmãos que vem aqui pregar e aprenderia com ele. O mais letrado dos pregadores precisa ter humildade para sentar e ouvir. E como é bom sentar e ouvir. Para quem já teve a oportunidade de estar à frente de um trabalho em que você tinha a responsabilidade de pregar toda hora, e você não tinha com quem contar, é um presente de Deus poder sentar um minuto e escutar uma palavra e dizer, agora eu estou sendo alimentado. Porque é difícil demais você passar um tempão se alimentando e tentando alimentar os outros. Vai chegar um momento em que você está tão acabado que você estará se alimentando mal e dando migalhas para os outros. E não é isso que Deus quer. Aqui diz que nós precisamos cumprir o chamado de Deus, pastorear o rebanho de Deus como Ele quer. O que Ele quer? Que nós nos alimentemos bem, que a nossa dieta espiritual seja saudável, para que a gente possa alimentar outros. Não adianta eu dizer para você, você tem que ter uma vida cristã saudável, se eu não tenho. Não adianta eu dizer para você, você tem que orar e jejuar tantas e tantas vezes, se eu não faço. Não adianta eu dizer para você, medite na palavra de Deus de dia e de noite, se eu não tiro um tempo para isso. E aí eu venho com aquela velha história, não é a correria do dia a dia. Não adianta. Deus entende, eu estou correndo, mas é para a obra. Deus não entende. Deus não entende nossas negligências. Deus quer que a gente faça com perfeição. Então, meus irmãos, cresçamos juntos. Cada um daqui tem o que acrescentar na minha vida. Hoje eu estou aqui tentando acrescentar algo na sua vida. Terça-feira, o pastor Antônio Júnior vai estar aqui também, tentando acrescentar alguma coisa às nossas vidas, às vidas das nossas famílias e assim por diante.
Mas cada um aqui tem o que acrescentar na vida um do outro. Principalmente se a gente tiver sempre aqui o mesmo intuito, o mesmo objetivo de vir aqui para adorar a Deus. Então, Deus resiste aos soberbos, mas aos humildes Ele concede a sua graça. Inclusive a graça de estarmos entre irmãos. Versículo 6 e 7, eu vou ler junto. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele em tempo oportuno vos exalte, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Percebam uma coisa, nós lemos esse texto sempre como duas ideias totalmente separadas. Versículo 6 uma coisa, versículo 7 outra. Parece que o versículo 6 fala só sobre humilhar-se diante de Deus, e o versículo 7 só sobre ansiedade e cuidado de Deus. Mas leia novamente comigo, observando a pontuação. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. É um período só. O texto começa do versículo 6 e o ponto final é no versículo 7. As interrupções são apenas por vírgulas, não tem nem ponto e vírgula. O que é que eu quero dizer com isso? Como, meus irmãos, vai ser evidenciada a nossa humilhação diante ou sob a potente mão de Deus? Como nós vamos demonstrar que nós deixamos de acreditar que mais vale a nossa força e o nosso entendimento do que o poder e a sabedoria de Deus? Quando nós lançarmos sobre Ele toda a nossa ansiedade. Quando nós descansarmos na sua providência, porque Ele tem cuidado de nós. Perceba que quando Ele diz humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, Ele não está dizendo saia daqui do Presidente Médici e vá até o BPC São José da Mata de joelhos. Humilhe-se, vá até lá orando, vá até lá cantando louvores. Não, não é esse tipo de humilhação. Porque você vai escutar bastante coisa daqui até lá. E nem todos desagradáveis. Você vai parecer louco. Não é esse sacrifício que Ele quer. Aqui, humilhar é reconhecer que há alguém acima de você. É saber que você é pequeno, frágil, dependente desse Deus, cuja mão poderosa está sobre você. Então, a mão dele está sobre, acima, e você está sob, abaixo. Você reconhece que ele tem todo o poder e que você nada pode. Você reconhece que ele resolve todas as coisas e que você não sabe para onde ir. Você reconhece que Ele salva o pecador e que você é um deles. Nós só vamos mostrar a Deus que confiamos nele quando nós lançarmos sobre Ele a nossa ansiedade. Senhor, tem pouca coisa na minha geladeira, mas eu sei que na Tua palavra eu já li que alguém percebeu que durante toda a sua existência, ele viu que as pessoas que te servem não são desamparadas, que as pessoas que te servem não vão mendigar o pão, porque as pessoas que te servem oram diariamente, rogando pelo pão de cada dia, e o Senhor lhes dá. O nosso Deus, meus irmãos, é maior do que os nossos problemas. Por que ficar ansioso se nós temos aquele que vai solucionar o que a nossa mente finita não sabe resolver? Por que ficar ansioso se o nosso Deus é maior do que as conspirações humanas? Nosso Deus é tão grande que conspiraram e a gente continua aqui.
Existe muita coisa ainda sem explicação na face da terra. Mas uma coisa eu posso dizer: tentar explicar. Sabe por que nós estamos aqui? Porque Deus continua aqui. Porque Deus está entre nós. Mas não só aqui. Ele continua no seu alto e sublime trono. O mesmo Deus que cuidou do povo na época de Isaías e o chamou para pregar, mesmo que muitos não o ouvissem, continua chamando pessoas para pregar, numa época que quase ninguém escuta, e ele continua cuidando do seu povo. E de fato, até o dia de sua volta, as portas do inferno não prevalecerão sobre a sua igreja. Então, meus irmãos, eu não poderia deixar de dizer isso. O nosso Deus é maior que o Covid, meus irmãos. É muito maior. É infinitamente maior. Ele é maior do que a nossa ansiedade. As mãos suam. Às vezes a gente vai passar a folha da Bíblia e parece que vai rasgar de tão suada que está. A gente treme, a gente se descabela, quem tem cabelos. Mas a gente não lembra muitas vezes do que é mais fundamental para a nossa vida. Deus é maior do que todas essas coisas que a gente passa. Esse sentimento que a gente tem é muito pequeno em relação ao que Ele fez, o que Ele faz e o que Ele ainda vai fazer em nós e através de nós. Então, lembre, nosso Deus é maior do que tudo. Ele governa tudo. E Ele continua sabendo de todas as coisas. Lance sobre Ele as suas ansiedades. Lembre que Ele tem cuidado de nós. Sede sóbrios e vigilantes, diz o versículo 8. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como um leão que ruge procurando alguém para devorar. Como cristãos, nós precisamos apresentar duas características, entre várias outras, que essas duas palavras aqui expressam. Quando ele diz sede sóbrios, eu posso dizer tenha moderação. Quando ele diz sede vigilantes, eu posso dizer sejam prudentes, tenham prudência. A moderação ou sobriedade é preciso para que a gente não caia nos extremos. O perigoso extremo do legalismo e o não menos perigoso extremo da libertinagem. E nós precisamos ser prudentes, porque o diabo, nosso adversário, é feroz. Não somente feroz, anda em nosso derredor. Agora, cuidado. Às vezes a gente fala do diabo como se estivesse falando de Deus. Como se ele fosse onisciente, onipresente e onipotente. Esses são atributos incomunicáveis de Deus. Continua da mesma forma, certo? Então, o diabo é feroz, anda em nosso derredor, como um leão que ruge procurando a quem tragar. Ele está à espreita, e todo cuidado é pouco para evitar as suas ciladas. A nossa tarefa quanto ao adversário está dita no versículo 9. Resistir-lhe firmes na fé. O que vai nos assegurar a vitória contra o inimigo das nossas almas não é o nosso poder financeiro. Rico peca. Rico vai para o inferno. Rico não resiste às tentações. O que vai nos livrar ou nos dar vitória contra o inimigo das nossas almas não é o nosso entendimento das coisas terrenas, porque tem muita gente que tem entendimento, é inteligente, é expert em muitas coisas, mas quanto a isso aqui é totalmente ignorante. Quantas mentes brilhantes, academicamente falando, são ignorantes, biblicamente falando.
vão com diploma e tudo para o inferno. Não é a nossa força de vontade, meus irmãos, é a coisa talvez mais utilizada de forma errada, é a tal da força de vontade. Ninguém é crente por força de vontade. Ninguém um dia assim escutou a palavra de Deus e disse assim: eu vou ter força de vontade e eu vou para a igreja. Não. Tem gente que diz: eu tive força de vontade e eu parei de beber. Tá certo, bota uma garrafa perto dele. Muitos caem. Não vou ter força de vontade e eu vou parar de fumar. Se sentir o cheiro 3 quadras de distância, ativa, é um gatilho, rapidinho. Eita, tanto tempo praticando a mesma coisa. Não existe força de vontade. A força que há em nós, nada faz. Lutero diz isso. Sozinhos nós estamos perdidos. Só quem nos traz socorro é Deus. O salmista diz: eu elevo os olhos para os montes. De onde me virá o socorro? A força está dentro de você, meu irmão. Esqueça isso. Olhe para dentro de você. O que é que você vai achar dentro de você? Se você for um regenerado, você vai encontrar a palavra de Deus. Se você não for um regenerado, você vai encontrar o quê? Pecado, sujeira, condenação, dilemas, ódio, rancor, amargura. É isso que você vai encontrar. Na época que o Diante do Trono fazia músicas bíblicas, desculpe quem gosta, mas lá atrás, eles escreveram uma música fantástica, que diz assim: se tu olhares, Senhor, para dentro de mim, nada encontrarás de bom. Agora cuidado, quem está cantando isso não é o regenerado. Porque o regenerado olha para si e diz assim: Cristo agora habita em mim. Mas o não regenerado diz: se o Senhor olhasse para mim, ele ia encontrar nada de bom. Uma vez que você é alcançado pelo Evangelho, pela mensagem de Cristo, aí você tem muita coisa boa dentro de você. Muita coisa boa. De você mesmo, originado por você mesmo, não. É Ele em nós. Mas Ele é todo bondade. Então, a partir da vida dEle, na nossa vida, nós produzimos coisas boas. Então, o que vai nos dar vitória contra o inimigo das nossas almas é a nossa fé em Deus. Resistir firmes na fé. Meus irmãos, nós não estamos sós nessa jornada. Os nossos irmãos, em vários locais do mundo, passam pela mesma coisa. Diz aqui o versículo 9: certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. É a mesma coisa. Você acorda todos os dias e diz: meu Deus, eu vou ter que trabalhar naquele local onde as pessoas não temem ao Senhor, elas com tudo se irritam, com tudo falam palavrão, e eu penso num ambiente que é desagradável de estar dentro dele. Eu acho que eu vou acabar me contaminando de tanto estar perto deles. Senhor, me ajuda. Resistir-lhe firmes na fé. Você tem fé em Cristo. Por que a fé nos fará resistir ao diabo? Por que o instrumento para que a gente derrote o diabo é a nossa fé? Porque pela fé nós nos apropriamos dos benefícios da cruz de Cristo, dentre os quais está sacramentado que nenhuma condenação há para os que estão nele. Eu vivo como alguém que tem confiança. Confiança não de que eu vou resistir às tentações daquele dia, mas confiança de que o Deus que me chamou me guarda daquelas tentações todos os dias. Eu vivo como alguém que tem confiança porque eu não sou mais dominado pelo pecado. Pela fé que eu tenho em Cristo, eu agora sou uma nova criatura e eu sou dominado pela vontade dEle. Eu deixei de ser escravo do pecado para ser escravo dEle e fazer o que Ele quer e viver da maneira que Ele quer.
pela sua palavra. Os 2 últimos versículos dizem para a gente: ora, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de terem sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, afirmar, fortificar e fundamentar. A Ele seja o domínio pelos séculos dos séculos. O Deus que nos requer que resistamos ao diabo é o mesmo que nos dará a graça para isso. Então Ele não está pedindo nada demais para a gente. Ele está dizendo assim: meu filho, você acha difícil resistir ao diabo? Você acha difícil resistir às investidas do diabo? Você acha que está sendo pesado demais viver com esses problemas? Deixa eu lhe lembrar uma coisa. Existia um rapaz chamado Paulo. Está registrado aí na Bíblia que você tem na mão. E ele tinha um mensageiro de Satanás. A gente está falando aqui em resistir ao diabo. Para resistir ao diabo tem que ter graça. E Paulo estava tendo que resistir ao diabo. Um mensageiro de Satanás para ali esbofetear, para que ele não se ensoberbecesse com as revelações que havia recebido de Deus. Meus irmãos, não precisa nem perguntar o que era. Que a Bíblia diz, né? Se é um mensageiro de Satanás, eu preciso saber o que é. Exatamente o que era. É um mensageiro de Satanás. Satanás não vem com coisa boa. O que Satanás faz com a gente? Acusa, calunia, difama, quer botar o nome da gente no lixo e quer fazer também com que a gente desacredite da palavra de Deus. Não se iluda quando uma pessoa diz assim: Deus mandou te dizer tal coisa, e aquilo não acontece. A raiva da pessoa que recebe a palavra não é do vaso, é de Deus, porque foi Deus que mandou dizer, e não aconteceu, então quem errou foi Deus. Esse profeta, entre aspas, estava a serviço de quem? De Satanás. Não tem outra conclusão. Se a pessoa fala uma coisa da sua carne e não compreende que as coisas que foram reveladas estão na palavra de Deus e todas as coisas que devem ser proferidas passam pelo crivo da palavra de Deus, então ela está amando de Satanás. Você ficou com raiva de Deus, você desacreditou da palavra de Deus, qual é o próximo passo? Sai da igreja. E hoje é tão fácil, né? O pastor nem me cumprimentou. É pandemia, meus irmãos. A gente não pode chegar a abraçar ninguém. Às vezes a gente ainda abre uma exceção, ainda aperta a mão e depois vai álcool na mão. Mas não fica com raiva, não. A gente está num momento que a gente termina o culto e corre. De qualquer local. Mas vai chegar um momento que a gente vai ficar de novo ali na frente, esperando cada um passar, apertando a mão e dizendo: Deus abençoe a sua semana. Eu creio nisso. Mas não fique com raiva se alguém não falar com você. Se alguém olhar atravessado para você. Se aquele irmão deixou de ser tão animado, efusivo, quando está perto de você. Você também não sabe o que é que ele está passando. Tenha calma, dê um desconto. Não saia da igreja por causa disso, não. É tão bom a comunhão dos santos. Mas se nós somos um corpo, se somos uma família, família tem problema. Os membros da família de vez em quando se estranham. Mas sempre voltam às boas. Fale mal do seu irmão de sangue. Você pode estar intrigado dele. Você diz: só quem pode falar mal dele sou eu, você não pode. Você defende, né? Porque você ama. Nós nos defendemos, nós nos ajudamos, porque nós nos amamos no amor do nosso Deus. Então, meus irmãos, aquele que nos chamou a resistir ao diabo, ele nos dá graça para isso. Ele olhou para Paulo e disse assim: a minha graça te basta. Eu não vou tirar, não. Você vai continuar aqui na terra.
Você vai continuar passando por tentações, você vai continuar passando por problemas, mas você tem a graça de Deus e isso nos basta. Meus irmãos, Ele nos chamou em Cristo para a sua eterna glória, ou seja, através de Cristo, através do sacrifício de Cristo, a justiça de Deus Pai foi satisfeita e a nossa futura ida às mansões celestiais foi garantida. Até lá, algumas fases precisam ser cumpridas. E aqui a gente vai fechar de verdade. Até lá, haverá de tempos em tempos a fase do sofrimento. E ele diz aqui, depois de terem sofrido por um pouco. O tempo do sofrimento não deve nos assustar, porque nós sabemos que Ele não nos dará, em momento algum, um fardo tão pesado que a gente não possa carregar. E a gente sabe também que todo sofrimento tem um propósito na nossa vida, principalmente o amadurecimento espiritual. Haverá também a fase do aperfeiçoamento. Quando a gente sai do lamaçal do pecado, a gente é transportado para o reino do Filho do seu amor. E a gente aprende que foi criado e que a gente veio para esse mundo para o louvor da sua glória. A gente está sendo moldado. Vai haver também uma fase de firmeza, quando os nossos pés vão ser firmados na rocha que é Cristo e vão seguir o caminho proposto no Sagrado Evangelho. Vai haver uma fase de fortificação. Na fase de fortificação, o leite espiritual do início vai ser substituído por um alimento sólido, capaz de nos deixar resistentes às tentativas de derrubada de Satanás. Mas vai haver também a fase da fundamentação, em que, fundamentados em Cristo e nos méritos da sua obra redentora, nós vamos ser alçados à glória e vamos viver com Ele por toda a eternidade. Eu quero chamar a atenção mais uma vez para aquele versículo 7. Nós vimos aqui conselhos que são válidos para todos os tempos, de que o pastor tem que se afadigar no trabalho com o rebanho que Deus lhe deu, espontaneamente, de boa vontade, fazendo tudo em amor, primeiramente a Deus e segundo aos irmãos. E assim ele receberá a recompensa não aqui, mas na glória. Nós recebemos também a orientação de que devemos ser submissos e estar também em humildade uns para com os outros. O Senhor concede a sua graça àqueles que são humildes. Nós devemos ser sóbrios, vigilantes. Pela nossa fé em Deus, vamos resistir ao diabo e ele de fato fugirá de nós. Nós sabemos que temos a capacitação de Deus e a sua graça para cumprir aquilo que nos foi proposto e finalmente sermos alçados à eterna glória. Então, por que andamos ansiosos? Então, por que tememos o dia de amanhã? Então, por que não colocamos integralmente a nossa vida nas mãos dele, que é o único que sabe exatamente como conduzir a nossa existência? Lance sobre ele toda, não é só um pedaço, não, é toda a sua ansiedade. Meu Deus, o que é que eu vou comer amanhã? O que o Senhor me der. Senhor, com que dinheiro eu vou pagar aquela conta? Com o dinheiro que eu te fiz ganhar com o suor do teu rosto. Senhor, e meus filhos num mundo como esse, como irão crescer? Crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Porque Ele vai nos dar totais condições de cumprir a responsabilidade de criá-los dessa maneira. Meus irmãos, não temos por que viver ansiosos. Ele tem cuidado de nós.
Se pela quantidade de tempo que eu falei você esquecer de uma boa parte do sermão, guarde isso. Ele tem cuidado de nós. Se não fosse todas as outras coisas, o simples fato de que Ele cuida de nós, seria suficiente para que a gente falasse o versículo 11. A Ele seja o domínio. Eu vou, não além do texto, mas eu vou expressar mais coisas. A Ele seja o domínio, a glória, a honra e o louvor pelos séculos dos séculos. Amém.